Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o mercado da bola já começou no São Paulo e eu conto, atualizo e trago tudo para vocês nesse vídeo aqui recheado de informações e notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Antes da gente começar, aquilo que vocês já sabem que é muito rápido, gente, vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, quem ainda não é inscrito, se inscreve aí e ative as notificações para vocês não perderem nada, para vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu te digo, atualizo e trago as novidades para vocês todos os dias do maior clube do mundo. E é de graça, galera. Se inscrever, ativar as notificações é de graça. E vão tacando dedo no like, vão deixando like, porque o like também é de graça, também não custa nada e ajuda demais o trabalho. Dá uma moral. Bora pro vídeo? Posso contar com isso aí? Se inscrever, ativar as notificações e deixar like, que é tudo de graça. Já fizeram tudo isso aí? Bora pro vídeo? Bora! Mas te digo, peraí, e aquilo lá que não pode faltar, o que é mesmo? A frase que vocês mais gostam, né? Te digo, qual que é a frase mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão escrevendo, vão comentando aí, enquanto vocês vão assistindo ao vídeo. Já temos uma novidade, né? Está acontecendo, já está chegando, né? Agora é o CSKA, com muito interesse em levar o nosso meia. Mais uma das nossas joias da base, Matheus Alves. CSKA já vai fazer uma proposta oficial, né? Pelo Matheus Alves, falam em algo perto de 100 milhões de reais, mais ou menos 10 milhões de euros inicialmente, e depois em metas, né? Depois batendo metas, daria mais ou menos 11 milhões de reais. Se interessa para nós? Não interessa, não interessa. Matheus Alves tem que ser vendido pelo menos por 200 milhões. E vocês vão entender, pelo menos. Falam que o São Paulo não tem 100% do Matheus Alves, tem 80%. Mas independente disso, galera, eu acho que é hora de fechar a casinha, né? Se for vender, porque o São Paulo tá mal falado. Fica esse bando de inútil aí com essa desculpa, gente. Uma má administração tremenda no São Paulo, gastando dinheiro de forma errada e não conseguindo sanar as dívidas. Nós sabemos que a dívida já poderia ter sido muito amortizada. Não sabemos disso? Sabe, a gente não é trouxa, a gente não é burro, a gente não é idiota. Agora, ficar sucateando os meninos da base, porque a gente vê jogadores de outros clubes que às vezes têm a qualidade do Matheus Alves ou às vezes não têm, e os clubes aqui do futebol brasileiro jogando valores lá em cima. Palmeiras, Flamengo estão vendendo muito melhor que o São Paulo. Às vezes, jogadores que nem são tão bons assim, por conta de valorização, por conta de que não se deprecia, não se joga no lixo. Então, que conversa é essa? Tudo bem. Muito provavelmente o Alves pode sair agora, viu, gente? Pro CSKA e por esses valores, sim. Acreditem, o Matheus Alves pode sair por algo em torno de 80 milhões de reais, 100 milhões, não se espanem, porque é muito mal administrado. Desculpa falar, mas é. Tem que chegar e tem que engrossar o caldo. Acontece que nos bastidores já é muito mal falado. Os clubes em potencial ali, compradores, já sabem que tem uma questão facilitada para comprar em relação a valores, em relação de valores, os jogadores de São Paulo. Então é inacreditável, né? Inacreditável a gente ter que lidar com valores tão pequenos por qualquer jogador. E não precisava nem ser o Matheus Alves. Poderia ser o Negruti, poderia ser qualquer outro, alguém não tão bom igual o Matheus Alves. Entendeu o que eu tô querendo dizer? São Paulo precisa se valorizar agora. Os clubes têm que saber que o São Paulo é careiro. Ah, mas, pô, quando os caras se colocarem à disposição, querer vir fazer proposta para os jogadores, tem que saber que o São Paulo não alivia, não. Cobra caro, põe lá em cima pelos jogadores, que vai ser chumbo grosso, que vai ter que soltar a moeda. Então é inadmissível, é inaceitável eu chegar aqui e falar de Matheus Alves, que muito provavelmente será vendido, não sabemos se agora, se pro CSKA, se vai ser no final, no começo do ano, né, no meio do ano. Não sabemos se agora, mas por valores assim. É inacreditável, igual foi com o William Gomes. Inaceitável. Então, diretoria, pode começar a se coçar aí. Tem que colocar os valores lá em cima. Aí vão falar, não, precisamos vender por causa da situação emergencial. E quando é que vai melhorar? Nunca, né? Porque há quanto tempo essa gestão tá aí? Então, eles não dão prazo. Então, se nunca melhorar, para eles tá bom. Não, estamos recuperando. Estamos até quando? Qual que é o prazo limite para o São Paulo parar de ser humilhado, para parar de acontecer coisa ruim no São Paulo?
Bom, vamos falar de coisa boa? Mas é isso, gente. São Paulo precisa se valorizar. Para mim, precisa mudar essa gestão inteira. Inteira, inteira, inteira. Galera, proposta, né? Parece que o São Paulo já fez a proposta pelo Lucas Ferreira, renovação do Lucas Ferreira, que precisa acontecer. É seríssimo isso, precisa acontecer. Todo mundo aí, nós, a diretoria, tá todo mundo com otimismo para renovar o Lucas Ferreira. Ainda estão em tratativas, né? Mas o São Paulo se movimenta rápido. Não sei se é rápido, mas já deveria ter feito isso antes do Lucas Ferreira ter jogado o que tá jogando, né? Agora fica difícil, porque é, o quão complexo, o quão complicado fica essa negociação com o Lucas Ferreira, uma vez ele e o empresário dele sabendo que tem interesse de vários outros clubes, porque o moleque detona, porque o moleque joga demais. Então, não sei se é tão rápido. Acontece que o São Paulo se movimenta, tem grande otimismo para renovar com o Lucas Ferreira. Outro jogador em potencial. Para mim, gente, o Lucas Ferreira, entendam o que eu tô querendo dizer. Não tô comparando o Lucas Ferreira com o Matheus Alves, tá? São posições diferentes, são características diferentes. Proporcionalmente, é difícil comparar um com o outro de novo, mas proporcionalmente falando, para mim, o Lucas Ferreira vai ser maior que o Matheus Alves. Eu acho, pelo que eu tô vendo. Então, precisa segurar demais o Lucas Ferreira. O São Paulo precisa ter um contrato redondo, certinho com o Lucas Ferreira, para não acontecer o pior. Se for, porque o Lucas Ferreira, esse, para mim, é a Europa mais alta ainda do que o CSKA. Dependente, a impressão que dá. O Lucas Ferreira. Então o São Paulo precisa fazer um contrato certinho para quando for vender, que está muito perto também com o futebol que ele vem desempenhando, da forma como ele vem se desenvolvendo, precisa fazer certinho para fazer a melhor venda. Mas, isso é uma coisa que nós podemos começar a ficar felizes, pelo menos, porque nós vemos que o São Paulo já se movimenta, espera, né, contra a proposta do Lucas Ferreira, dos staffs dele ali, dos representantes dele, para desenrolar, vou falar o português aqui mais, é, o linguajar mais popular, para desenrolar rápido as minutas, o contrato, tudo, da renovação, da continuidade do Lucas Ferreira no São Paulo. Então, ó, tô falando demais, né, gente? Tô falando demais? Vou tomar uma aguinha aqui, porque nós vamos para a segunda etapa. Porque, ó, não sai daí não, tem muita coisa acontecendo. Quem chegou até aqui e gosta do trampo, vai deixando like aí. Se não deixou, se esqueceu, deixa o like, se inscreve. Enquanto eu vou tomar essa água, que vai demorar 3 segundos. Galera, novidade maravilhosa envolvendo o Oscar. Está voltando, né? Está voltando o Oscar. Tem uma grande dúvida se ele será relacionado para a partida contra o Palmeiras, né? Ele pode ser relacionado e pode não ser relacionado. O jogo que vai acontecer na Arena Barueri, né? Até falei lá no Canal 2, eu falei, o jogo no Allianz, aquele pasto, o jogo vai acontecer, uma retificação, que o jogo vai acontecer na Arena Barueri, né? Falam também que lá, eu não sei ao certo, viu, gente? Falam que lá também é um sintético também, mas é melhor que o do Palmeiras, eu não sei ao certo, tá? Que não dá pra colocar ele no Allianz, né? Naquele pasto lá. Mas o jogo vai acontecer na Arena Barueri e eu acho que tem que tomar todo o cuidado, né? Acho que não precisa colocar o Oscar contra o Palmeiras. É claro que é maravilhoso ter o Oscar de volta. O São Paulo tem um plano aí, né? Está acontecendo. Pablo Maia teve uma volta inesperada. Agora o Oscar, inesperada sim, né? Nós estávamos muito acostumados com as péssimas notícias, né? De Departamento Médico de São Paulo. Isso de uns anos pra cá, de uns anos, vai. Dá pra colocar acho que 1 ou 2 aninhos. Pra cá, melhorou demais finalmente. Então, aquela má impressão que nós tínhamos do departamento médico está melhorando no São Paulo. Não pode arriscar, não pode vacilar em relação a isso em momento nenhum. Não pode vacilar com isso, não pode arriscar nem um segundo do jogador entrar e se ele tiver 90% pronto, não é para pôr. Tem que colocar ele com 100%, uma margem de acerto muito grande em relação a isso, porque não pode lesionar. Vimos o Lucas com uma cara estranha no jogo passado, parecia que era uma cara de dor, então não pode acontecer. Esses medalhões, os principais jogadores, têm que colocar com muito cuidado. E é aquilo que eu falo para vocês, né? São Paulo, a gente sabe que na hora do vamos ver, na hora do aperto de uma quartas de final, vamos torcer muito, né? Quartas semi de final de Libertadores, Copa do Brasil, na hora do vamos ver se chegar tão longe nas Copas, vai abandonar o brasileiro. Então, deixa o brasileiro, já começa, eu sei que é um clássico contra o Palmeiras, a gente quer ganhar,
mas tem que ter um planejamento certo do trabalho. Então, eu tomaria muito cuidado para colocar o Oscar, mas nós podemos ver o Oscar relacionado jogando contra o Palmeiras, e aí tá óbvio, o campo está aberto aqui para vocês deixarem a opinião em relação a isso, é claro. Galera, finalmente comprado mais um de Europa no São Paulo. Marcos Antônio mereceu a compra. São Paulo irá esticar o vínculo de empréstimo com o Marcos Antônio até o final do ano, já com a obrigação de compra do ano que vem. E pagando a bagatela. É isso que eu falo. É isso que eu falo. Cadê? Qual que é a lógica, qual que é a coerência de estar falido? É aquilo que eu falo para vocês, não pagar as dívidas, não pagar o que deve é muito diferente de falência. São Paulo está muito longe de estar falido. Falam em algo em torno de quase 5 milhões de euros pelo Marcos Antônio, o que vai dar os mais ou menos 25 milhões de reais, mais ou menos, pela compra do Marcos Antônio. Tá comprado, é nosso. Vai ser por empréstimo e depois obrigação de compra. Assim, eu tô gostando. Eu sou muito a favor da compra do Marcos Antônio. Vocês são a favor da compra? Vai deixando nos comentários também a opinião de vocês. Eu sou muito a favor da compra do Marcos Antônio, mas não precisava. O próprio Marcos Antônio não precisava. Olha aqui, Pablo Maia tá voltando. Nós temos Alisson e Pablo Maia. Bobadilha e Luan. É claro que seria Bobadilha e Luiz Gustavo, mas tem o Luan reintegrado. Então, para um time, escutem. Gente, presta bem atenção. Eu adoro o Marcos Antônio, justifica a compra. Acho que tá jogando muito bem. Só que para um time que fala que tá falido, como é que compra o Marcos Antônio desse jeito? Tendo tantos outros volantes. Vocês percebem o que eu tô querendo dizer? É nesse sentido que eu tô querendo falar. Então, por mais que eu goste dessa compra, não me parece um clube que tá segurando as calças, né? Ali com problema, ali com medo de gastar. Porque assim, não é. Isso para mim é um exemplo muito claro de que o São Paulo não tá nem aí para comprar jogador, para gastar com jogador, porque volante tem. Ah, te digo, mas o Marcos Antônio tá jogando mais que o Luiz Gustavo. A gente pode ter essa discussão. Eu concordo que o Marcos Antônio tá jogando muito bem. Mas um time que diz estar em uma situação emergencial, não tem dinheiro, não sei o que, não sei o que lá, comprar mais um volante com esse cenário de volantes, né, meio-campistas que nós temos, para mim não é muito lógico. Por mais que eu tenha gostado da contratação do Marcos Antônio. Para mim tá jogando muito bem e quero continuar tendo o Marcos Antônio. Mas vocês entendem que a conversa perde um pouquinho da lógica em relação a planejamento, barra financeiro, falando que tá em dívida, que não tem dinheiro? Eu não compro muito bem essa ideia de que o São Paulo está falido, nunca comprei. Não pagar as dívidas e gastar o dinheiro ao bel prazer, né, da forma como essa gestão faz aí, é muito diferente de falência. Não tem nada a ver. Aquele comentário simplista, pobre, raso, aqui vocês não vão ver. Ah, o São Paulo tá falido. Como assim falido? Acabou de comprar um volante, tem, ó, Alisson, Pablo Maia, Luiz Gustavo, estamos esperando voltar já também, Luiz Gustavo, Bobadilha e Luan. Um time que tá tão sem dinheiro assim não compraria o Marcos Antônio, por mais que eu gostei. Mas vocês entendem? Eu quero saber se vocês entenderam. E o Juan Tressolde é a mesma coisa. Muito provavelmente será comprado. Ainda não está avançado igual o Marcos Antônio, mas muito provavelmente a mesma coisa. São Paulo comprou o Marcos Antônio da Lazio e agora parece que vai fazer a mesma coisa com o Sassuolo. Quer estender um pouquinho mais o empréstimo, puxar um respiro ali em relação ao Juan Tressolde para efetivamente comprar também de uma forma muito parecida com o Marcos Antônio. E galera, vocês viram aí o que está acontecendo? São Paulo tem o zagueiro Diego Costa, que tá detonando lá, que tá valorizado. Tem o Gabriel Sara, tem a grana do Nestor. Quem mais? Aí tem 3 óbvios, né? Tem 3 aqui que nós já estamos esperando movimentações, que eu vou ler para vocês aqui. Aonde chegaram, né? É que eles chegaram em finais, né? Quer ver? Finais e semifinais. Olha aqui, ó. Olhem isso. Eu falo de Antony, Beraldo e Casemiro. Antony, detonando no Betis. Detonando. Antony, finalista da Conference League. Casemiro, finalista da Liga Europa. Beraldo, finalista da Liga dos Campeões. Beraldo, muito provavelmente, pode ir para um clube de tipo Real Madrid, Barcelona, né?
Real Madrid, eu acho, se ganhar uma Champions, o Real Madrid que contrata nessa pegada, né? Quando a gente tá acostumado a ver. Beraldo pode render mais ainda pro São Paulo. Antony vai render muito agora, porque agora é interesse não só do Betis, mas de outros clubes. O Betis tem até uma fila ali na frente, mas interesse de outros clubes. O Manchester não quer ficar com o Antony, então o Antony muito provavelmente vai render grana, dinheiro agora. E o Casemiro pode render dinheiro novamente, porque esse é um jogador nível premium, né? É um cara que jogou com o Cristiano lá, que arrebentou na Champions do Zidane. É um cara outro nível que o futebol não cai de jeito nenhum. Não importa a idade, o futebol não cai de nenhum. Inclusive, nós estamos esperando a volta do Casemiro, né, Casemiro? Estamos esperando de todos. Do Antony, do Beraldo, do Casemiro, do Brenner, em épocas diferentes, né? Mas o Casemiro é um cara que joga uma barbaridade. Esse é o que mais surpreende, porque, se eu não me engano, ele é um dos mais velhos, né? Desses principais, ele é o mais velho. Acho que é o mais velho dos que têm distribuídos ao redor do mundo de joias do São Paulo, que ainda rendem grana, que ainda rendem dinheiro para o São Paulo com compra efetiva. E aí, vamos esperar, né? Diego Costa, Antony, Beraldo, tem o David Neres. O David Neres parou de render o que a gente esperava, né? Mas tem o Nestor aqui no Brasil e vários outros nomes, né? Tem o Sara, que também está valorizado, pode ser negociado agora. Então, olha a importância disso. Daqui a pouco, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Rian Francisco, né? Tudo isso e muito mais, acho que é algo para nós comemorarmos muito. São valores, é cultural no São Paulo esperar valores, né? Esperar esse tipo de coisa de jogadores da base. E galera, nós temos uma volta inacreditável, inesperada do Jonathan Calleri. Vocês estão aí ainda? Vocês estão prestando atenção? São Paulo já falou, assim na lesão do Calleri, São Paulo vai contratar um centroavante. Ainda não sabemos o centroavante ao certo. André Silva tá dando conta do recado, jogando muito bem. E nós temos o Rian pedindo passagem a todo momento. Só que acontece que o Belmonte falou, né, o diretor de futebol aí, falou uma coisa assim, falou, vocês estão achando que o quê? Porque nós vimos a lesão gravíssima do Calleri, né, e queremos que o Calleri se recupere o quanto antes. São Paulo já se movimentando na hora, né, na hora, vamos contratar um centroavante e tal. André Silva começando a jogar, vai pôr o Rian no brasileiro, sei lá, quando o São Paulo... Quando o São Paulo quiser poupar o time titular, vai colocar o Rian, algo, né, que da mesma forma que nós recebemos a notícia ruim da lesão do Calleri, nós recebemos a notícia feliz de que o Rian vai ganhar mais oportunidades. E estamos precisando ver essas oportunidades do Rian, com o que tem jogado o Matheus Alves e o Lucas Ferreira, né? Então, acontecendo tudo isso. Só que aí o Belmonte vai contratar um centroavante agora, André Silva, Rian Francisco, vão ficar de olho, vamos pegar mais um centroavante, vamos pra cima. Mediante tudo isso, o Belmonte falou, Calleri pro ano, então imaginando Calleri pro ano que vem, Calleri, ele não falou com essas palavras, mas ele deu a entender que, tipo assim, o Calleri é louco, no bom sentido. Calleri é louco, tipo assim, ele deu a entender que o Calleri, da forma como ele está treinando, da forma como ele está treinando assim, querendo se recuperar e muito provavelmente já volte para os treinos daqui a pouco, Calleri falou, ele quase cravou. Ele quase falou, Calleri vai voltar a jogar esse ano. Ele falou, Calleri ano que vem, tipo assim, vocês não estão sabendo o que tá acontecendo. Caleri muito provavelmente ainda joga em altíssimo nível esse ano por conta dele não se conformar, da forma como ele tá querendo se recuperar, da forma como ele está querendo voltar, que é bem bacana, né? Mas vamos torcer para que isso aconteça o quanto antes. Para mim, gente, com tudo isso que está acontecendo, não tem como nós não pensarmos em dias melhores pro São Paulo. Eu tô certo ou errado? Deixa nos comentários aí. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.